Vamos. Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro. O assunto é sério, o assunto é muito tormentoso. Uma tragédia que aconteceu esse final de semana em São Paulo. O empresário que acabou matando uma policial por ser afoito, por confundir esses policiais ou acreditar que se tratava de um golpe e por sair de casa para defender a sua residência, o seu patrimônio, fazendo tudo errado, né? E confusão essa que acabou gerando a morte de uma policial, de uma trabalhadora, de uma mãe que deixa um filho órfão, né? E o policial acabou vindo a ser morto também, como também o vigilante que ali estava, que entrou nessa conversa desse empresário. A gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo, brevemente a respeito de princípios da legítima defesa e de todos os equívocos por ele adotados aí nessa ação atrabalhada que acabou gerando essa morte desnecessária, lamentável, e outras 2 vidas que se perderam por descumprir efetivamente todos os princípios de defesa e todos os princípios de segurança de emprego de armamento. Eu peço para que vocês façam e exercitem os 3 Cs, curtam, compartilhem esse vídeo, comente aí a respeito do que está sendo gravado. Peço para que vocês verifiquem se estão inscritos aqui no canal. A plataforma tem derrubado as inscrições, né? Ative os sininhos da notificação para que você tenha acesso às nossas informações sempre e atualizados, beleza? Assunto sempre tormentoso é a questão dos limites da legítima defesa, o preparo para o emprego da arma de fogo e o conhecimento e treinamento necessários para, quando existir a necessidade, quando houver a condição de utilização, você tem o julgamento, o 4º princípio que nós elencamos nos nossos livros, Legítima Defesa Armada e o LDA, né, e o Papa Alfa, o porte de arma para defesa pessoal. A gente elenca 4 princípios efetivos para o emprego da arma de fogo. O primeiro dele é o mindset, a mentalidade de combate. Nem todo mundo tem, nem todo mundo está preparado para o emprego do armamento em defesa, né? E isso é muito importante. O segundo princípio fundamental é o conhecimento, né? É você estudar, é você ter treinamento, é você ter todo o subsídio e substrato necessário de conhecimento da lei, de autoconhecimento, de conhecimento a respeito das situações, o conhecimento, a noção situacional para o emprego do equipamento, né? O treinamento, o terceiro princípio, e esse tem que ser exaustivamente e jamais ser relegado. O treinamento, você tem que treinar, e quando você achar que treinou muito, comece de novo e treine novamente, porque você ainda não entendeu nada. E o principal, que é o que nos difere dos bandidos, o que nos difere do PEBA, efetivamente é o julgamento. O princípio do julgamento é aquele que faz com que a gente meça o custo-benefício, que a gente verifique quais são as consequências da ação, que nós sopesemos efetivamente se aquela ação vai trazer mais resultado do que eventualmente uma omissão, o buscar o socorro de outra maneira, o buscar a fuga, o buscar uma saída menos arriscada. Tudo isso o que nos torna diferentes daqueles que não têm nada a perder, daqueles que vão para tudo ou nada, aqueles que se arriscam como profissão ou como dedicação às atividades criminosas, né? Tudo isso aqui para dizer que, não pensados esses 4 princípios, não conhecidos esses 4 princípios, o ter uma arma de fogo nada mais é do que ter um problema, né? Achar que ter uma arma de fogo vai ser a solução, na verdade ela pode trazer um elemento e um instrumento que vai ajudar na solução, desde que você a empregue de maneira devida. E nós não podemos nos esquecer jamais dos 4 princípios fundamentais, das 4 normas fundamentais, das 4 regras universais de segurança
em utilização da arma de fogo. Isso vale para policial, isso vale para atirador, isso vale para CAC, isso vale para quem tem arma para defesa, isso vale para o atirador altamente treinado e profundo conhecedor do equipamento, vale para a pessoa que está usando pela primeira vez a arma de fogo. As 4 regras de segurança é que garantem que a gente não vai ter um erro no emprego do armamento, um acidente ou um incidente a respeito do tiro. Sempre tratar a arma como se estivesse carregada, não apontar a arma a não ser para aquilo que você efetivamente quer atirar, não levar o dedo no gatilho a não ser que você tenha intenção de efetuar o disparo. E a 4ª regra de segurança, que por vezes é relegada, muita gente trata como só 3 as regras universais. A 4ª regra fundamental e decisiva, que garante que as 3 outras tenham eficácia e efetividade, é a de identificação do alvo, saber se o alvo tem segurança para ser atingido e, no caso de uma deflexão, no caso de um ricochete, no caso de um erro do disparo, se vai ter um para-bala, se vai ter algo a ser atingido que é valioso e que não merece ser atingido, se há um risco de atingir terceiras pessoas, se tem gente próximo, né? Nós não podemos esquecer que dados do FBI detalham que em torno de 17 a 18% dos disparos realizados em confronto efetivamente atingem o alvo pretendido. Isso quer dizer que de cada 5 tiros efetuados, apenas 1 atinge o alvo. Os outros 4 vão seguir e atingir um bem, um veículo, uma casa, uma parede, ou podem atingir uma outra pessoa. E nós, no exercício do princípio do julgamento, temos que avaliar se vale a pena efetuar aquele disparo, se há segurança em efetuar o disparo, se tem como você errar aquele tiro, e você pode errar o tiro, né? Se ele não vai trazer um risco, se não há outras pessoas na linha de tiro, tudo isso tem que ser avaliado. Mas o 4º princípio, como dizia, a 4ª regra de segurança é identificar o alvo. Identificar o alvo é saber se aquele alvo efetivamente é alvo. É garantir se aquilo está gerando uma agressão a você, se aquela pessoa está te colocando em risco e a autorização para o emprego da arma de fogo pelo cidadão somente se dá se eu estiver em risco atual ou iminente. O risco tem que estar em vias de acontecer ou acontecendo. E nesse caso de São Paulo, por óbvio, não havia risco a ser tutelado, não havia risco a ser defendido com o emprego da arma de fogo. Quando o segurança chega, quando ele informa que as pessoas ali fora, à noite, estavam procurando os dados das câmeras de segurança, as gravações e estavam investigando o crime que tinha sido praticado ali na região, aquela informação, por mais que trouxesse suspeita pela forma, pelo horário, pelo jeito com que as pessoas estavam trajadas, isso jamais permitiria que alguém saísse armado da sua residência e contra pessoas na rua efetuasse disparos. Por si só, essa suspeita, no máximo, autorizaria a ligar-se para a polícia e buscar que uma viatura fizesse o atendimento daquela ocorrência. No máximo, evitaria que aquilo tudo acontecesse se a pessoa simplesmente se recusasse a entregar as gravações e a atender aquelas pessoas, se não com um ofício do delegado ou com uma informação oficial a respeito da diligência que estava sendo efetuada. Quando o cidadão diz que, suspeitando daquela atitude, se arma e sai buscando tirar satisfação e atirar diretamente, tendo visto o posicionamento daquelas pessoas ali na câmera de segurança, abrindo a garagem com as imagens que foram fornecidas, abrindo a garagem efetivamente e efetuando disparos de arma de fogo já contra a policial que ali estava em frente ao portão da garagem, atingindo na lateral do peito ali, fazendo com que ela, mesmo que estivesse de colete, viesse a ser fatalmente atingida, não tem qualquer justificativa, explicação ou permissão de ser realizada. A pessoa que está se defendendo, a pessoa que está sendo agredida ou ameaçada, e ali não tinha nada nesse sentido, né, de uma ameaça de iminente início de agressão, ela estava dentro de casa, ela estava numa casa que inclusive se diz que era um bunker com portas blindadas, com sistema de segurança e com um segurança ali dentro. Né? Ainda que não fosse um vigilante armado, havia segurança ali dentro também. Bastava ligar para a polícia e aguardar ali dentro. Né? Se ele armado estava, né, mesmo tendo consumido álcool, mesmo tendo consumido qualquer outra substância que ainda não se sabe se estava sob efeito, e
não devia estar normal para fazer o que fez, mas independente desse pré-julgamento realizado com relação à conduta embasbacada que ele realizou, o fato é que ele tinha todas as medidas no mundo a serem adotadas que não saía atirando na forma com que fez. Não se sai na defesa residencial, não se sai do imóvel, não se justifica a saída do imóvel, até porque não havia qualquer agressão a ele ali praticada por essas pessoas estando em via pública. Tá? Quando ele sai atirando, né, além dele se expor, além dele perder toda a garantia que ele possuía do elemento surpresa, da proteção que o imóvel ali lhe fornecia, né, além de ficar exposto, né, ele deixa outras pessoas expostas ao atirar na rua, na via pública. Tá? Só aquilo ali já se tratava de um crime, né, se não tivesse justificado. E não estava justificado. Eram policiais trabalhando, eram policiais no exercício da função. Então, tudo errado dentro do que ele fez. Tá? Avaliar se a arma dele era do Sigma, era do Sinarme, se estava registrada ou se não estava registrada, pouco importa. A arma estando registrada ou não, no momento em que ele estava agindo, pensando estar agindo em legítima defesa, e não estava, tá? Não estava porque não havia agressão atual ou iminente sendo praticada contra ele, contra o seu patrimônio, contra a sua pessoa ou contra os seus familiares, os seus parentes, as pessoas que estavam ali dentro, ainda que ele acreditasse estar agindo em legítima defesa, o registro do equipamento pouco importa nesse momento. Tá? O que importa é que o elemento não era necessário, o equipamento não era necessário. Não era necessário o emprego do equipamento naquele momento. Ele estava com uma pistola .45 ACP, uma outra pistola .380 ACP, e efetuou disparos com as duas armas. Se não ele, pelo menos o segurança com alguma delas. Né? Ele efetua um disparo com a .45 ACP contra a policial, mata a policial, tá? Ela veio a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Né? O disparo atingiu num ponto que não havia proteção nem se ela estivesse de colete, tá? E tudo errado. Ah, mas os policiais não deviam estar ali. Ah, mas os policiais não deviam estar sem identificação. Ao que consta, eles estavam com seus distintivos e se identificaram ao segurança. Ah, mas um policial estava de bermuda. Pouco importa qual que é a roupa que estava sendo usada na diligência, até porque se tratava de uma diligência descaracterizada em um momento, num horário que não tinha problema, até porque já tinham sido atendidos por outros moradores ali da vizinhança. Se houvesse dúvida, repito, bastava ligar para a polícia, bastava se recusar a colaborar, bastava não fornecer o que estava sendo pedido, que eram as câmeras de segurança para busca da identificação de um roubo, de um furto que teria ocorrido ali na vizinhança. Tudo isso é evitável, tudo isso possivelmente solucionável de maneira muito menos gravosa se o cidadão não tivesse sido afoito, não tivesse tentado resolver com as próprias mãos, mostrando que não tinha menor qualificação para o emprego da arma de fogo. Só comprar arma de fogo não soluciona nada. E aí a crítica que se faz ao novo sistema, ao novo regime e à nova legislação. Experiência se obtém com treinamento, com capacitação, com cursos. Está se restringindo o número de cursos, está se impedindo a frequência a clubes, está se impedindo o número de disparos a serem efetuados. E é isso que vai garantir com que a pessoa tenha treinamento, condição e condicionamento para emprego da arma de fogo. Não se mistura arma de fogo com bebida. Nós tivemos uma outra ocorrência em que também a bebida acabou gerando problemas, né, numa brincadeira envolvendo policiais penais. Né? Nós tivemos outro problema de bebida numa discussão e má identificação, a identificação e fogo amigo, né, sendo realizado também no Rio de Janeiro, envolvendo policiais de forças distintas. E agora nessa, ao que parece, também sob efeito de álcool e drogas, possivelmente uma má identificação de uma ameaça, de uma agressão que não existia e a morte de uma policial exatamente por descumprimento das regras básicas de segurança. Não se identificando positivamente o alvo, não se emprega arma de fogo. Não estando presentes os elementos que se tratam de agressão atual ou iminente, ele estava dentro de casa e protegido dentro do seu imóvel, que não tinha sido invadido, que não tinha sido violado, que não tinha sido nem estado na iminência de ser invadido, nada justificava o emprego da arma de fogo. O meio letal, ele pode ser utilizado, se for meio necessário, usado moderadamente para repelir a injusta agressão. Não havia justificativa
para repulsa qualquer, porque não havia agressão. E isso precisa ficar claro. Isso se dá com treinamento, isso se dá com cursos, isso se dá com leitura. Nós temos 2 livros publicados, o Legítima Defesa Armada, LDA, e o Papa Alfa, Porte de Arma para Defesa Pessoal, que está saindo agora em segunda edição, já revisado com toda a alteração da legislação, e nós pedimos para que a população tenha acesso, divulguem esse vídeo, repassem esse vídeo. Quem quer ter arma tem que ter conhecimento, quem quer ter arma tem que fazer treinamento, e nós precisamos estimular a ida a clubes, a frequência a cursos, a treinamento efetivo das pessoas, porque só adquirir o equipamento não é solução. Isso é começo de um problema se a pessoa não aprofundar-se a respeito desse tema. Só comprar o equipamento e guardar em casa, só ter o equipamento e não estar podendo frequentar o clube, não ter a segurança para frequentar o clube, não ter condição de frequentar cursos. Nós tivemos restrições absurdas aos cursos esse ano, nós tivemos limitação aos cursos, inclusive das pessoas que pretendem adquirir equipamento, tudo isso contrário ao bom senso e às regras de bom funcionamento. A Lei de Armas no Brasil, a Lei 10.826 de 2003, quando foi promulgada, o seu então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, disse: a lei de armas está sendo realizada não para tirar a arma da mão de bandido, mas para diminuir os homicídios acidentais. Esse se tratou de um homicídio acidental, uma absurda não identificação de uma ameaça e um disparo realizado por um cidadão deslocado contra uma policial no exercício das suas funções. Isso poderia e deveria ser evitado com treinamento, com conhecimento e com difusão de boa informação. Aqui nós temos informação de qualidade. Nós já avaliamos esse caso, já analisamos esse caso na comunidade, lucianolara.com.br/comunidade. Aproveitem, a Marte está deixando 20% de desconto, nossa patrocinadora, aqui no Beabá do Tiro e na comunidade 357. Aproveita o cupom Marte 357 para 20% de desconto. O link é o hotm.art/comunidade 357. Na assinatura trimestral, você vai ter aulas todas as semanas, todas as segundas-feiras. Nós damos uma aula específica sobre casos atuais, sobre alteração da legislação, sobre limites de aplicação da legislação, tudo isso para permitir uma maior cultura a respeito do emprego do armamento, uma maior segurança quanto aos limites que a legislação estabelece, e nós vivemos e pregamos o bom uso e o correto ensinamento a respeito de armas de fogo e munição e os limites para atuação devida em defesa do cidadão que tem na sua defesa pessoal a última barreira contra a barbárie e contra o crime, mas isso jamais pode ser utilizado de maneira equivocada, isso jamais pode ser utilizado de maneira atrapalhada, como foi essa ação desse cidadão, que, não identificando corretamente o alvo, fez de policiais alvos dessa loucura que ele cometeu, ceifando a vida de uma policial, levando ao seu óbito e também levando a óbito o vigia que estava ali na casa, porque ele achou, dada o alto índice de criminalidade que nós estamos vivendo, dada a facilidade com que os criminosos estão saindo, e as notícias são de criminosos saindo juntamente com o registro das ocorrências, com as prisões sendo efetuadas, né? Pessoas sendo soltas antes da hora, pessoas voltando à delinquência e praticando crimes e se passando por policiais e fazendo falsas blitz e fazendo falsas visitas, e tudo isso colocando as pessoas em muito mais risco, o que jamais pode justificar uma pessoa não ter o discernimento necessário para o emprego da arma de fogo. Esse caso foi um caso absurdo, uma tragédia absolutamente evitável, e os crimes envolvendo armas de fogo, por desrespeito às regras de segurança ou ao manuseio seguro, são plenamente evitáveis. Esse era um caso absolutamente evitável, o que o torna ainda mais grave, o que o torna ainda mais penoso. Fica aqui o registro das nossas condolências a todas essas vidas que se perderam, né, infelizmente, por essa ação impensada desse cidadão, mas isso reforça a necessidade de conhecimento e treinamento. Aqui você tem informação de qualidade, sem oba-oba, sem caça-like, em verdade, buscando termos uma base de conhecimento necessária para o emprego sadio da arma de fogo, que é o que o Beabá do Tiro preza, que é o que nós buscamos na comunidade 357,
a comunidade que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte, venha com a gente, aulas todas as semanas, com quem sabe, com quem traz o que é necessário para você e a sua família estarem seguros efetivamente. Beleza? Confere se está inscrito, comenta aqui esse vídeo, compartilha, tá? Curte, que é importante para que a gente dê relevância e a plataforma entenda que o nosso assunto é importante e dê a atenção que dá a outros temas que não os nossos temas de costumes, os nossos temas de defesa da liberdade e da segurança do cidadão. Beleza? Valeu, pessoal!